Bom dia, gente. Estamos agora abrindo a Semana Futuro UERJ. Sejam bem-vindos. Bom dia. Essa vai ser a nossa primeira apresentação da intervenção cultural da manhã. E lembrando que o nosso eixo temático é favela e ancestralidade, modos de supervisão e vivências marcada pelo reconhecimento do ser, que é começo, meio e começo. E aí agora a gente vai ter duas apresentações, né? Uma da Rafa e outra da Júlia, com diferentes temas. Eu vou ser a mediadora da mesa, meu nome é Yasmin Zaurina, e eu faço parte da graduação de Pedagogia da UERJ. Sejam bem-vindos e agora eu vou dar a palavra para a Rafa fazer a apresentação dela. Bom dia, todos me ouvem, todos me veem, beleza. Como que eu faço para passar os slides? Alguém sabe me dizer? Luísa, não tô te vendo. Eu posso ir passando para você. Tá bom. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu entrei na pedagogia no ano passado, mas eu tenho uma história aí na arquitetura da UFRJ e eu queria trazer algumas reflexões para a gente fazer em conjunto, porque o legal das intervenções culturais, quando a gente pensou na proposta, tá? Eu também faço parte do Futuro R já há quase um ano, muito feliz, muito orgulhosa por isso. E a ideia das intervenções culturais foram para a gente trocar, né? A gente tocar as pessoas de uma forma não tão convencional e trocar experiências. A proposta sempre foi ser interativa. Então, antes da gente começar a apresentação, eu queria que a gente abrisse um pouco os microfones e falasse um pouco sobre as experiências de vocês nesse sentido do espaço que a gente ocupa, especialmente quando a gente fala de educação. Então, vamos começar simples. Não vou pedir para vocês abrirem o coração de vocês, não. Vamos lá. Eu queria que vocês pensassem e comentassem um pouco sobre a diferença entre as salas de educação infantil e essa mudança para o ensino fundamental. Quais são essas diferenças? Qual é o espaço que as crianças habitam até a educação infantil, dentro da educação infantil, das creches e tal, e quando eles passam para o primeiro ano, segundo ano, como que essa diferença acontece, né? Quem aí quer começar? Bora, gente. 9 horas da manhã já. Todo mundo já tomou café. Assim, eu acho que na sala de educação infantil, né, pelo menos em algumas que eu já trabalhei, já atuei como estagiária, bem, parece que é um espaço um pouco livre, né, um pouco mais aberto para que a criança possa se expressar. Claro que cada caso é um caso, né, vai ter escolas diferentes. E quando você vai para o ensino fundamental, já começa a militarização, praticamente, que é toda a postura que você tem que ter em sala de aula, não pode conversar, não fala com ninguém. E essa é a percepção que eu tenho, pelo menos pessoal também, né, questão de estudo. O número de crianças muda, tipo, a gente sai da educação infantil com quantos alunos e entra na educação fundamental, a mesma quantidade, é maior, é menor? Como que isso afeta o espaço? Como a gente vive o espaço, né? Como que os professores têm que lidar com aquele espaço e como que as crianças mesmo têm que negociar esse espaço. Como é que vocês acham que isso acontece na perspectiva do professor e na perspectiva da criança também? Gente, não precisa abrir a câmera, eu sei que a galera tá de camisola, não tem problema, mas é importante que a gente troque um pouco, senão vai ser só eu dando aula e não é essa a intuição da proposta desse evento, né? Isso não é uma aula, apesar de parecer. Eu acho que assim que a gente percebe é que o número de alunos normalmente aumenta, né? Porque a demanda aumenta, os sujeitos estão
acessando mais a escola, né, indo mais para a escola, então o número aumenta, tanto é que a gente vê aí superlotação, né, logo no ensino fundamental, a gente percebe que esse número de alunos vai crescendo. Então, eu acho que o número de alunos na sala de aula aumenta sim. E pode falar. A troca, né, dessa mostra o crescimento, né, quer provar que aquela criança está crescendo, evoluindo, está sendo preparada para o mundo e só vai piorando, né, conforme os anos vão aumentando, essa troca de série, de ano, vai piorando. Tanto que quando já chega no ensino médio, a criança já é um adolescente, já é tratado com todas as responsabilidades como se já fosse um adulto super preparado, sendo que ainda não é o caso. Então é isso, vai empurrando a criança para esse movimento de preparar para uma sociedade que dociliza, digamos assim, o corpo daquela criança, deixa aquela criança pronta, entre aspas, para viver na sociedade. Faz com que ela viva o que se espera dela, cria nela que ela se sente de tal forma, obedeça, enquanto nos iniciais, né, da creche e tal, é para brincar, é só para viver no lúdico. E aí a gente já pode começar, antes da gente começar os slides, eu queria fazer só mais uma provocação, e aí acho que não precisa responder, eu queria só que vocês levassem essa pergunta para as coisas que eu vou mostrar para vocês, para a gente discutir. Eu queria que vocês pensassem se esses espaços, especificamente os espaços comuns das escolas, eles, na experiência que vocês tiveram, tanto na educação de vocês, quanto na educação, nos espaços que vocês trabalham ou trabalharam, quanto para aqueles que têm filhos, os espaços que os seus filhos vivem dentro da escola, em troca com as outras pessoas dentro da escola, esses espaços, eles são bons, eles são ruins, eles são espaços confortáveis, eles são espaços agradáveis, porque às vezes é confortável, mas não é agradável. Então, essa é uma pergunta que eu queria que ficasse na cabeça de vocês, porque agora eu vou começar a falar um pouco sobre como esses espaços eles estão sendo pensados. E aí, a gente pode passar para a primeira, mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um comentário importante, porque quando eu fiz esses slides, eu pensei em colocar escolas brasileiras. Eu não coloquei, vocês vão ver que não tem. Porque eu queria muito não contaminar o imaginário de vocês. E eu quero que vocês tragam a experiência de vocês para essa conversa, entendeu? Então eu vou mostrar outra coisa. Todos os projetos que estão aqui, eles são referenciais, por assim dizer. Eles são projetos tirados de uma revista arquitetônica de referência mundial, tem projeto do mundo todo. Então, assim, a gente não está falando de projetos ruins, a gente está falando de projetos que são referência. E aí, quando eu começar a falar mal deles, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, vamos lá. Essa escola é a escola primária de sustentabilidade do Peru, o projeto é de 2013. E esse projeto, ele é uma construção que foi feita com a colaboração da comunidade, é uma comunidade rural, composta por uma aldeia indígena, né, que trabalha com agricultura, pesca e tudo mais. É uma população para 250 crianças. E o primeiro questionamento que eu vou trazer aqui é se vocês acham que faz diferença essa participação da própria comunidade dentro da lógica da formação do projeto. Tipo, os arquitetos chegam, conversam com as pessoas, e esse envolvimento não é só na fase da arquitetura, na fase do projeto, ele também é na fase da construção, essas pessoas estavam lá construindo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco se vocês acham que isso faz alguma diferença no projeto. Vocês acham, né?
Pode Não entendi. passar. Não entendi. Não, eu quero saber se vocês acham que fazer parte do projeto faz alguma diferença Uhum. em como esse projeto vai existir no final, entendeu? Como ele vai ser usado, como ele vai ser pensado. Você acha que a comunidade participando dele faz diferença, faz esses espaços serem melhores, piores? Pelo menos, na minha visão, faz ser mais cuidado, né? Uma vez, sei lá, fazendo pintura do muro da escola, colocando mãozinha. Mais alguém? Sabemos que ali a criança não vai depredar aquele espaço, porque ela fez parte daquela criação. Pode passar para o próximo? Não sei quem está passando. Aí a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas eu trouxe as plantas porque eu acho importante. Vocês estão vendo aqui, esse círculo azul, vai aparecer uma foto dele que é o pátio central, e esse círculo rosa vai aparecer uma parte dele. Vocês estão vendo o meu mouse? Tá. E esse círculo rosa é como o projeto foi pensado das salas de aula. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui todas as salas de aula estão basicamente da forma como a gente entende, como a gente conhece, né? Então, a pergunta que eu deixo é no sentido de, tipo assim, será que a comunidade tem essa noção de estudar esses espaços, de saber como os espaços podem ser? Porque qual é o papel do arquiteto? E aí, lê-se arquiteto, pedreiro, engenheiro, porque nas escolas brasileiras a gente sabe que nem sempre é o arquiteto que faz. Às vezes tipo, se for uma creche comunitária, a gente tem espaços que teoricamente seriam da comunidade, entendeu? Que vem da comunidade. Então, qual é o papel de uma pessoa que vem de fora, de um profissional técnico, dentro dessa arrumação desses espaços? E aí eu volto a pergunta para a nossa área, que é a pedagogia. Qual é o papel do professor, mesmo ele não fazendo parte daquela comunidade, de trazer o que ele aprende e trocar com a comunidade? Porque a gente acha que, na pedagogia, até onde eu entendi, a gente tem dois polos. Tem o professor que super acha que tem que fazer o que a comunidade quer, e tem o professor que acha que sabe tudo e que a comunidade não importa. Tipo, eu que estudei, eu que sei. Só que aí a gente tem que pensar que cada um tem o seu papel ali. Então, isso acontece muito na arquitetura, a gente tem que analisar qual é a nossa função técnica como arquiteto e qual é a nossa função de parar, escutar e entender o que aquela comunidade precisa. Passa para o próximo, por favor. Essa é a foto da sala de aula. Lembrando que é uma foto que eu tirei desse site, que é tido como referência da arquitetura. Isso parece ou não parece com as salas de aula que a gente está acostumado a trabalhar? O que isso está reforçando? Essa arrumação, essa organização espacial? Olha o tamanho dessa janela, gente. Fiquei nervosa quando vi essa janela. Mas, assim, projeto de excelência, participação da comunidade. Até que ponto a participação da comunidade contribui para a gente mudar os paradigmas? E isso vale também, gente, para a pedagogia. Nós, como professores, a gente chega numa comunidade, a gente vai receber gente de todos os tipos. A gente vai receber a pessoa que acredita que tem que bater no aluno. Então, de novo, tentando fazer esse link com a organização do espaço e a ação do professor. Qual é a nossa responsabilidade como técnicos que somos de falar, não, mas isso faz sentido, isso não faz sentido, isso está reforçando uma parada que eu não sei se vai ajudar vocês e tal, sem querer tomar esse lugar de, tipo, eu sei mais do que você, eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso é importante pontuar. Passa pro próximo. Esse é o pátio central de uso de toda a comunidade. Aí eu queria voltar àquela pergunta que eu fiz antes da gente começar a apresentação. O espaço comum das escolas que a gente viveu, eles são agradáveis? Eles são espaços que promovem essa liberdade? Como que esses espaços acontecem? Pode passar.
Não, volta um pouquinho, que tem uma outra coisa que eu tinha que comentar nesse espaço, antes da gente entrar na escola de Japão. Esse espaço, vocês estão vendo que esse espaço, ele é enorme e ele é público? Aí eu queria falar uma coisa que é sobre a arquitetura que a gente conhece um pouco mais. A gente acredita que a maioria que seja do Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Palácio Capanema? Ou acho que o Vão do Man é um lugar que é mais conhecido por todo mundo, né? Os arquitetos que fizeram esses projetos, eles fazer uma militância aqui de leve, eles tinham um viés mais socialista comunista, que é Oscar Niemeyer, Nina Bobardi. Nina Bobardi fez o Vão do MASP. E aí, basta você criar espaços que são públicos, ou esses espaços públicos têm que ser abertos. Porque aí, nessa foto, a gente está vendo um pátio central que é de uso de toda a comunidade. Se a escola não está funcionando, o espaço está aberto. E aí a gente entra na discussão de qual o papel da escola na sociedade e qual o acesso que a gente tem a esses espaços que são escolares. Porque aí eu dei esses exemplos do Brasil, tipo o Vão do MASP, do Vão do Man. O Palácio Capanema é o Palácio do IFAM, no centro do Rio, para quem às vezes não conhece o nome, mas sabem onde é. E é uma ideia muito de, tipo, vamos democratizar o espaço. E é possível. Só que nas escolas que a gente estudou, isso é real? Aonde estão esses espaços que são democratizados? Nos centros. Tanto em São Paulo quanto no Rio, está no centro. Então, quais são as sociedades, quais são as comunidades que têm acesso a esse espaço democratizado e quais são as comunidades que têm um murão que é a escola? Aquilo ali, aquele muro enorme, com um arame farpado, é a escola. Vocês conseguem entender essa diferença de quem tem acesso e de quem não tem? Próximo, agora podemos passar. Aí, vamos lá. Aí é uma escola na China, que tem numa cidade que tem uma população absurda, tem 12 milhões e meio de habitantes nessa cidade. Então, assim, será que a gente pode dizer que o espaço físico é um empecilho para a gente ter um espaço de qualidade? Vocês estão vendo esses vãos que tem aqui? Cadê? Estou perdida nos meus... Aqui. Esses vãos aqui, eles falam no projeto mesmo que a necessidade de desenvolvimento de espaços livres de qualidade foi tão forte que eles fizeram vertical. É importante. Não dá para a gente chegar numa escola e falar, nossa, não tem uma árvore aqui, né? Ah, é porque não tem espaço. Não tem espaço? Não tem força de vontade para fazer. Pode passar. Aqui. Aí eu trouxe uma foto desse espaço verde no projeto, que eu estou tentando trazer todos os projetos para vocês poderem entender que isso tudo é muito planejado. Nada, gente, nada, nenhum espaço que a gente habita não é sem ideologia, é sem reforço de ideias. Tudo isso, quando a gente fala que a educação, o plano de educação do jeito que é projeto fisicamente também. A gente está falando de um projeto, e aqui literalmente de um projeto, tá vendo as salinhas tudo enfileiradinhas? É literalmente um projeto, sabe? Isso está no papel. Antes de ser construído, alguém pensou. E isso vale também para as escolas que não tem arquiteto. Tem sim. Tá? Alguém pensou naquele espaço daquele jeito. Pode passar. Essa escola também é legal. Isso aqui é um complexo educacional, é uma faculdade, é um instituto de tecnologia e liderança, e em São Paulo, super cheio de dinheiro. E a gente precisa se perguntar, de novo, eu estava falando de ideologia. A ideologia garante
que os espaços sejam bons, de que os espaços sejam socialmente interessantes, porque aqui, quando eu fui ler a descrição do projeto feita pelos próprios arquitetos, eles dizem, eu até botei uma citação, porque eu achei essa citação importantíssima, porque todo o projeto é feito nas diretrizes determinadas pelo Instituto. E as diretrizes determinadas do Instituto são a proposta de ensino da Intel, é usar a tecnologia ágil, comum no ambiente corporativo, principalmente entre empresas de tecnologia, como as bases da metodologia de aprendizagem. Então, assim, vamos entrar no neoliberalismo? Vamos entrar de cabeça. Não existe projeto que não esteja pensando numa ideologia. Então, toda vez que a gente entra num espaço, a gente tem que pensar o que isso está reforçando. O que esse espaço está reforçando? O que a gente está reproduzindo só nessa arrumação de cadeiras? Isso é muito importante. Passa para o próximo. O projeto é legal. Aqui eu peguei a planta dos ateliês e salas de aula. Olha que bonito. Todo mundo sentadinho em conjunto, e aí a gente está falando de dinheiro, e aí a gente está falando de um instituto que tem, sim, rios de dinheiro real, gente. São Paulo, elite da elite. Aqui você tem salas, espaços comuns, salas de aula que são... Mas vou voltar para a citação. A gente considera esse espaço muito legal. Olha que legal. Mas o que está sendo ensinado? Então, eu trouxe esse projeto para a gente pensar um pouco no quanto a gente está refém do espaço e no quanto a gente pode intervir nele. Hoje a gente tem modelos de escola, eu não sei, construtivista. As escolas construtivistas que têm exatamente esse tipo de arrumação, esse lugar mais colaborativo. Mas será que esse é o caminho? Porque se você está ensinando neoliberalismo, deixa aí, sabe? O que a gente está reforçando no nosso discurso também. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas novidades, né, que a gente fala na pedagogia, de tipo, as escolas que vêm para desconstruir, para falar de afeto, para... Tá servindo a quem? O que a gente está fazendo? Sabe? Porque, de novo, tudo tem uma ideologia, está servindo a alguém. E essa pergunta do que a gente está fazendo é muito, muito importante. Passa para o próximo que eu vou mostrar uma foto dessa sala. Tão bonitinha. Olha quanto dinheiro. Isso é muito dinheiro, gente. Olha essas cadeiras. Enfim, próximo. Agora, é o último projeto, tá? Foi até mais rápido do que eu imaginava. Vamos passar esse vídeo? Ele tem 6 minutos, eu legendei ele, mas ele tem no YouTube também, sem legenda. Você consegue dar play, Lu? Eu acho que se você clicar, dá play. Pode ser esse também. Você tá aqui. Esse aqui. Se você quiser que eu dê play aqui do meu computador, eu tô com o computador aberto, eu acho que eu consigo. Mas aí você tem que parar de apresentar. Não, foi.
Project way wala ka mo tem community with me haram good le way. One haram good long ko me can work. Ni something way wala talam say me work me wala me can long. Good thinking way me wala ka. Coming blue wala me wala isik lo me wala no sabe nothing. Me me wala isik long new plan ya. Me can say all Narvala school all Narvala visitors were bali ka only come sick lo hem. Bali surprise lo look say permanent building and me come long bisa. Project kami number one mo kami top all Narvala primary school way start. So I think the whole Ranwas community have put in an absolutely amazing amount of work throughout the entire project, and it's not even just the people on site, it's everything that's going on in the background, all of the men, the women, the children cooking for us, like making sure we're feeling very comfortable. It can be easy to go about our day-to-day routine without noticing all of these little things that happen. Long all woman me been trying to start and finish long all woman only must turn long build lah. So tahu ibu kamu only start them long make them small work me too me haram good land. From all woman only sabe make them work be from before long custom me never make them all woman you work. Anyone good look too look say more female only interest plo make carpentry work. And I'm surprising too much lo plan the people will walk around or look say all females lo ofasi only come only make them walk yeah. Nifle canceling from Nifle want them solving in it only take part. Only look something we will like make him more take him time from all beginning only learn differently. As sambala li read no more only learn. Sambala li must look. You could from Inalsam classroom and lower. You could from only coloring. Like it. From? Kalau kelas dulu galak, kami kuat teacher walino, orang desa bang koret pa teacher walino lipi. It'll be interesting for them to be exposed to like a new way of thinking about spaces and like how spaces can be uplifting. Yeah, someone like William has been like incredibly helpful. Like always there to lend a hand, just really kind and friendly. me lanem something lo mainly lo frame from me one design way any different lo building way me building. The use of local material, I think we've used it really well, especially like with the bamboo. This needs to be in there because obviously it's a theme throughout the whole village, especially because this type of architecture is not common. I think you have to relate somehow back to the other types of architecture, so like the weaving bamboo and things like that, like they really do like go in sync with everything else. Mesti saya balai ke bakut long lang. Ini big pala passion we all man lo plisa only welcome you pala mo only receiving you pala long good pala heart we only ka. More beginning next year from Sabala lista give him green light ni Sabala lista send them on beginning kam. Yang desa one teacher lo classroom. Kamu
É. Volta para a imagem 13, página 13. Bom, esse vídeo, ele mostra bem um projeto, tem vários problemas, foi muito complicado legendar ele, porque eu tive essa sensação de herói branco, sabe? Foi bem desconfortável. Mas eu vou passar por cima disso, porque eu gostei do projeto, eu acho que a forma como as pessoas, especificamente os professores, foram reproduzindo isso. Pode passar para a próxima, Lu. A próxima é o link do YouTube, a seguinte. Esse é o link, é o mesmo vídeo, só que sem a legenda. Pode passar. Enfim, estamos nessa escola da comunidade Razoás, que é Vanuatu, que é um país das Filipinas que eu não conhecia. Filipinas não, Fiji, lá da Oceania. Falei, gente, que lugar é esse? Mas é um país que sofre muitas interferências climáticas, que agora a gente está vendo como é que isso é legal. Então, assim, aconteceu um ciclone, né? E passou por cima da escola. E aí foi criado uma ONG, que é o Projeto Tambote, a partir desse desastre, para fazer a reconstrução dessa escola. E aí a comunidade toda ajudou. Vocês viram que, por ser um projeto, apesar do Calquim, que é o nome do Estúdio Calquim, ter sido responsável pela obra, veio gente do mundo todo participar dessa construção e tal, e trocar com as crianças e com a comunidade toda em si, entendeu? Então veio muita gente, essa ideia de que a construção conjunta pode ser uma coisa muito boa. Eu queria terminar com ele por isso, porque ele deixa essa sensação de que, tipo, não é porque não dá certo, que pode não dar certo, que ele não pode, que ele nunca vai dar certo, sabe? Eu achei que ouvir as demandas da população e fazer um espaço em que essas demandas sejam atendidas de alguma forma é muito importante. A gente não pode desistir porque é difícil. A gente não pode desistir porque, às vezes, a demanda da população vai ser o que a gente quer fazer ou não. Então, assim, tem muita coisa muito técnica nesse trabalho, nesse projeto, tipo, a escolha do material é uma escolha muito técnica, mas nada disso faz com que o entorno, que é essa mata, porque essa vila é dentro de uma montanha, tal, é um lugar bem cercado de natureza. E, de novo, às vezes você não precisa que o espaço comum seja um espaço construído. Se você tem um espaço que te proporciona uma qualidade, que é no caso dessa mata, para que você vai construir mais do que isso? Eu acho que o mesmo acontece, por exemplo, no MAN. Você tem aquele projeto incrível do jardim e o MAN não precisa fazer muito para que aquele espaço seja agradável. Então, às vezes, dentro das nossas escolas, o que a gente tem para fazer com que esse espaço seja agradável? Para quem não viu, teve um pedaço que os meninos estavam falando que eles gostaram muito da escola porque a sala era colorida. Às vezes, gente, pintar uma parede pode fazer uma diferença enorme na vida das crianças e na nossa também, né? Porque a saúde mental é uma questão. Então, eu não queria dar essa notícia para vocês, não, mas em 2020 teve outro desastre e destruiu a vila. E deixou 3 pessoas só. Mas, enfim, vamos continuar. Próxima, o slide. É o último, eu acho. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo que a organização do espaço é basicamente o que a gente está acostumado? Tá vendo? A sala tá todo mundo virado para um lado só, mas as mesas já são conjuntas. E aqui você tem a biblioteca, que foi uma questão que eles pediram, e vocês têm varandas, e vocês têm a sala dos professores. É uma comunidade pequena, tá, gente? Isso aqui, em termos práticos para a gente, eu não sei o quão possível isso seria, mas é interessante pensar que não é a limitação do espaço que vai fazer, que vai determinar como que as pessoas vão vivenciar esse espaço. E é isso, próximo slide.
são as referências, todos os links. Antes de eu finalizar a apresentação, eu queria fazer algumas provocações com vocês, que eu, né, queria que a gente levasse para a nossa discussão, que é: será que a gente, vivendo nos espaços que a gente vive, de novo, eu queria que vocês voltassem para os espaços que vocês já habitam, e isso vale o ERJ, isso vale a sua casa, isso vale o ônibus que a gente pega lotado. Será que a gente está reproduzindo o mesmo, inconscientemente, né? A mesma ideologia que os espaços que a gente vive? Será que a gente está reforçando isso? E se a gente muda de cenário, será que a gente vai continuar reforçando as mesmas coisas? E aí, mudança, gente, pode ser uma parede de uma cor diferente. Pode ser... Originalmente, essa proposta era para ter sido presencial, e eu tinha proposto uma experiência sensorial, que eu ia dividir vocês em 2 grupos, e eu ia criar esses espaços completamente diferentes na mesma sala da UERJ. E aí, eu, fazendo pesquisa para isso, a minha proposta estava muito envolvida com os estímulos de mensagem, sabe? Colar na parede uma parada escrito "não pode", será que faz sentido? Ou então, tipo, faça de outra forma, sabe? Os estímulos eram os mesmos estímulos feitos de formas diferentes. Então, eu queria trazer isso para essa discussão também, que a gente vai começar agora, de tipo, será que a gente pode fazer, mesmo estando nesses espaços que são opressores e são áridos, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário e fazer com que as nossas crianças ou os nossos alunos adultos, porque, né, a gente lida com todo tipo de pessoa, sejam um pouco menos, como que eu posso dizer? Sejam um pouco menos oprimidos por esses espaços. E aí é isso, temos, acho que, 10 minutos para discutir. Obrigada a todos pela atenção. Gente, agora é o espaço de vocês, né? Parabéns, Rafa, que projeto, que intervenção linda. Assim, eu acho que essa intervenção é muito importante, né? Ver que essa intervenção parte do seu olhar, tanto de arquiteta quanto de pedagoga. E isso é de uma riqueza, assim, muito única mesmo, sabe? Você tem que aproveitar essa riqueza. E porque isso é algo realmente muito relevante na nossa área, porque nós, professores, o tempo todo estamos lutando contra os espaços estruturais do nosso trabalho, né? Dentro da escola, a gente até tem estudos que as crianças começam a ver a escola como uma prisão. Por quê? Porque é como isso que você falou, porque o espaço determina como aquilo vai ser visto, né? Como aquilo vai ser induzido, pensado. E eu achei assim, incrível. Eu vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para a Rafa para fazer sobre a apresentação dela, ou alguma coisa para acrescentar, tá bom? Posso falar? Pode ser no chat também, tá, gente? Quem não conseguir falar, pode falar pelo chat que está aberto aqui, eu consigo responder. Pode falar, Lu. Então, eu queria parabenizar também, estou impressionada que eu não... Quando fez a submissão, né, e eu vi o título, eu imaginei uma coisa totalmente diferente e me impactou muito ver, né, um pouquinho dessa sua outra faceta, né, da arquitetura. Olha, depois a gente tem que trocar mais sobre isso, mas queria parabenizar, Rafa, pela excelente apresentação, pela riqueza do material que você trouxe, né? E por essa pesquisa ser tão necessária, como a Yasmin mesmo mencionou, né? Para a nossa atuação e para os espaços que a gente está inserida. E aí eu ia fazer uma pergunta que vai fugir um pouquinho da escola em si, mas que vem para o contexto da UERJ. Eu sei que o prédio é de 1950,
Mas eu queria perguntar para você o que você acha que o prédio da UERJ comunica, qual ideologia ele passa para a gente, né? E qual é a sua opinião enquanto arquiteta e pedagoga também em formação? E é isso. Então, vamos lá. O prédio da UERJ, ele é dos anos 50, 60, né? Mas ele vem de um lugar de muito desse desenvolvimento da arquitetura moderna, né? E aí eu citei o Oscar Niemeyer, eu citei a Alina Bobardi, em São Paulo, que tem trabalhos incríveis, que, inclusive, se vocês puderem ir nos projetos dela, vocês vão sentir uma diferença absurda. Mas, assim, ali a gente está falando de uma galera comunista mesmo, assim. O Oscar Niemeyer era comunista, gente, não tem outra palavra, é comunista. Só que aí você tem o outro lado, né, dessa questão, que são as obras faraônicas que vieram um pouco depois, né? As obras faraônicas, no caso da ditadura militar, que eu tô falando, que são as avenidas, acho que a linha vermelha, a linha amarela, a própria ponte Rio-Niterói. Então, assim, o contexto da UERJ, na questão arquitetônica, é histórico, e isso é muito, muito, muito importante. Então, aquele espaço não foi pensado para te acolher. Porque na arquitetura moderna, que é o que a gente está falando, você tem algumas vertentes, mas o que ganha destaque aí é a funcionalidade. E muito pouca gente pensou funcionalidade no sentido humano. As pessoas pensavam, os arquitetos, né, pensavam funcionalidade no sentido de para que é esse espaço? Esse espaço é para ter aula? Então ele vai ter aula. É para ter aula de quê? É para ter aula expositiva? Porque nessa época era isso, né? Isso aí, Júlio, utilitário. Então, assim, não existia uma preocupação de qualidade de espaço no sentido humano. Existia uma preocupação na qualidade do espaço enquanto a utilidade que ele vai ter. Isso é uma das vertentes, tá, gente? O Oscar Niemeyer, por exemplo, não bebia muito dessa fonte, que eram 3 vertentes, ele bebia mais da coisa do humano mesmo, da importância com a natureza e tudo mais. Enfim. Então, a UERJ, o prédio da UERJ é isso. Ele tem 2 papéis importantes, que é ser um ícone, tipo, de você ver ele de longe, e isso ele faz magicamente, lindamente, e de você ir lá para ouvir o que está sendo passado para você. Ponto. A gente não entra numa discussão. Quer dizer, Paulo Freire já estava por lá, né? Como falamos, da troca de experiência e tudo mais. Mas nesse momento a arquitetura não estava preocupada com isso, entendeu? A arquitetura foi feita só para ter aula do jeito mais tradicional e mais, sabe, mestre-professor possível. Dito isso, a gente traz a outra questão que eu trouxe, que eu tentei trazer nessa apresentação com bastante força. A UERJ te acolhe. Eu estudei num prédio na arquitetura, que eu amo aquele prédio, eu acho ele incrível, foi o que pegou fogo lá no UFRJ, e mesmo caindo aos pedaços, eu amo aquele prédio, porque aquele prédio tem muito mais espaço, fluidez, ele é muito mais pensado do ponto de vista humano, mas a metodologia de ensino não te acolhe. E na UERJ você tem, tipo, eu me sinto muito mais confortável naquele prédio que é todo cinza, do que na UFRJ, que é, tipo, super árido, sabe? Você anda sozinho, carregando o peso da sua vida nas costas, e os professores estão ali naquele espaço incrível, cheio de árvore, você olha na janela, tem um monte de árvore, e o professor tá ali te dizendo que você é um merda. Então, assim, a UERJ é um ótimo exemplo do que a nossa ação pode fazer no ambiente, sabe? A arquitetura é importante? É. Você entrar numa sala de aula que não tem luz solar faz muita diferença no nosso cognitivo. Mas se tem a luz solar e o professor tá te chamando de merda, aí é difícil. Mais alguém? Fala, Yasmin. Eu vendo se tem outra Yasmin aqui. Então, gente, muito obrigada, Rafa, mais uma vez.
Agora a gente vai para a próxima apresentação da Júlia, né? A Luísa vai abrir aí a apresentação da Júlia. Que é um relato bem interessante, assim, pelo título me chamou muito. E aí você se apresenta pra gente, Júlia, enquanto vai abrir? Claro, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo, maravilha. Gente, muito prazer. Eu sou Júlia. Estou na UERJ aí desde 2020. Sou do curso de pedagogia. Tenho formação anterior em teatro, sou formada em artes cênicas, com habilitação em direção teatral pela UFRJ também, assim como Rafaela. Então, eu partilho muito disso também. Só que eu estudei na Praia Vermelha, né? Então, ainda tem um pouco mais de verde, e aquela arquitetura que foi conservada, né? Mas muito interessante que você trouxe, me identifiquei bastante. Bom, gente, o trabalho que eu trago aqui hoje para vocês é um relato meu, de uma experiência com educação de crianças e adolescentes do Jacarezinho, e como o teatro afetou essa experiência, né? Como o teatro atravessou essa minha experiência como educadora iniciando ali seu trabalho como tal, né? Essa experiência, pode passar, Lu. Essa experiência começa em junho de 2022. Eu entrei na UERJ em 2020 e foi minha primeira experiência como pedagoga. Eu já tinha uma experiência antes em sala de aula, mas no campo do teatro. Então, como pedagoga, foi em junho de 2022, e logo numa comunidade, né? Na ONG Instituto Alicerce, localizado na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, né? E aí o primeiro ponto que eu trago aqui é essa questão do professorar-se, né? De uma professora iniciante a uma professora de comunidade, ou seja, a construção da minha identidade docente. Como eu falei para vocês, minha primeira experiência em sala de aula e logo de cara numa comunidade. Durou 6 meses essa experiência, né? Infelizmente. E quando eu fiquei sabendo que eu iria para uma sala de aula e numa comunidade, fiquei, calma, vamos lá, né? Porque eu, como mulher branca, né, assim, isso começou a ser uma questão para mim, né, de como que eu estaria ali, né, como que seria a minha conduta como professora, né, afinal eu tenho os meus privilégios. Então, assim, isso tudo começou a me inquietar bastante, né, e aí eu trago uma reflexão do Freire: ninguém começa a ser professor numa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, eu digo que até hoje, né, e vocês também com certeza partilham desse pensamento, a gente está em formação, né? A gente não está pronta, porque a gente vai se deparar com muitas salas de aula, com muitos contextos, contexto de ONG, contexto de educação social, contexto de escola particular. Então, são públicos completamente diferentes, são sujeitos completamente diferentes. E como que a gente, ao se deparar com essa realidade, isso se reflete na nossa prática, né? A gente tem que estar aqui muito aberto, muito com a nossa escuta ativa para isso que chega até a gente, né? Então, esse processo de professorar-se, ele começa aí com essa minha inquietação do até onde eu poderia ir, como eu conduziria aquela sala de aula, eu que estava começando, né, ali a me entender como professora e como que eu me entendo ali como professora de comunidade. Pode passar, Lu, por favor. E aí, eu começo a refletir sobre esses sujeitos e a educação deles na comunidade, né? E aí eu trago a questão: ser educado na favela é um ato de revolução, uma experiência contra-hegemônica, né?
a educação, a gente tenta, a gente faz esse movimento de levar ela para esse espaço, mas é um desafio, é um desafio diário. A gente lida aí na comunidade com questões estruturais, né, que a gente sabe, questão de violência. Então, assim, como que esses fatores afetam aí o andamento das aulas, como que permite ou não permite e de que maneira permite que elas aconteçam. Então, assim, inúmeras vezes a gente não teve aula, a gente não tinha aula por conta de tiroteio, por conta de ações da polícia lá em cima, falta de água, falta de luz. Então, diversas vezes a gente não teve aula por conta de todos esses motivos. É real, não é balela. Então, assim, quanto que a gente tem que lutar, né, ir contra essa corrente aí que tenta não educar, né, o favelado, né, o preto. Então, assim, é realmente um ato de revolução ser educado nesse contexto. E aí, todo aquele estigma em torno da criança e do jovem preto e favelado, né, que tem aí a sua autoestima comprometida por conta desse estigma, porque ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele é menor, que ele não tem a capacidade de aprender, né? Então a gente precisa muito pensar nesse estigma que existe. E aí eu trago a autora Erving Goffman, que fala sobre justamente esse conceito, né, de estigma, que o indivíduo que poderia ser facilmente o que significa, né? O que o estigma está relacionado, né? Ele traz aí o indivíduo que poderia ser facilmente recebido na relação social cotidiana, possui um traço que pode se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto. Então, é justamente esse jovem preto favelado que destoa aí do padrão de aluno, que destoa do que se concebe, né, como o aluno modelo, aquele que tira notas boas, aquele que não reprova, né, aquele aluno que realmente é o que a escola, né, a instituição escolar, ela quer para ela, né, a criança e o jovem favelado, ele destoa justamente disso. Pode passar, Lu. E aí, o que eu comecei a pensar ali nesse meu início, né, em sala de aula, confusa, sem saber o que fazer, completamente perdida. Eu comecei a ler muito e trocar muito com os professores da UERJ, né, eu fazia parte de grupo de pesquisa, então isso me ajudou muito, né. E aí que eu começo a refletir sobre a prática que eu necessitaria, né, promover ali dentro. Que é uma prática acolhedora, dialógica, e Freire traz muito isso, né. E aí, o que eu inventei, né? Eu inventei uma dinâmica do como estou me sentindo hoje. Era um mural, foi um mural que a gente fez, que eu propus aos alunos. E aí, nesse mural, eles teriam disponibilizado ali para eles papéis, onde todos os dias eles, se sentindo à vontade, é claro, se eles quisessem, eles poderiam registrar ali como eles estavam se sentindo naquele dia. E não precisavam me contar, não precisavam compartilhar, não precisavam se identificar, colocar nome, nada. Eu falava, gente, chegou aqui, se quiser, pega o papel, escreve ali como que você está se sentindo. Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, qualquer coisa. Não quis, tá tudo bem também. Então, eles pegavam esses papéis e escreviam ali e colocavam dentro daquele envelopezinho preto. E aí, eu, né, falava, a gente não lia, eu falava, a gente não vai ler isso, a gente não vai, né, vai ser realmente, se vocês quiserem, uma coisa de livre e espontânea vontade de vocês. Pode passar. E aí eu trago aqui alguns, né, exemplos desses relatos deles. Então, o primeiro ali, bem, eu acho. Aí o outro colocou ali o dia, mal, quero minha casa. E aquele terceiro ali, estou com dor. Então, assim,
surgiam ali, né, esses sentimentos. Justamente eu quis trazer esse espaço para eles, para isso. Ser uma forma de acolher, né, acolher o que eles estavam sentindo, uma forma de escuta, e de uma maneira ali espontânea para eles, e de uma maneira que a gente não fosse formatar, que a gente fosse, sabe, questionar, mas uma coisa assim, tô me sentindo assim, vou lá, coloco, como eu tô mais leve, sabe? Tirei um peso de mim hoje. Pode passar. E aí a gente chega no Conta Cria. O que é o Conta Cria? O Conta Cria, ele surge depois de 6 meses, porque depois de 6 meses o projeto acaba ali no Jacarezinho, infelizmente. Foi uma coisa, assim, muito dolorosa para todos, para as famílias, para os alunos, para mim também. Por falta de investimento, não estava interessante para os investidores, né, do Instituto Alicerce continuar investindo ali. Então, eles acabam com o projeto ali. E aí o Conta Cria, ele é uma oportunidade que surge para mim e para nós, né, para os alunos, da gente fazer teatro. Então, assim, é uma luz que se acende lá no fim do túnel, né? E eu, com a formação que eu tenho, quando eu vejo essa oportunidade, né? Esse edital, eu falo, cara, eu vou me inscrever. E aí a gente conseguiu. E aí a proposta era uma oficina teatral para eles, para crianças e jovens, né? De lá do Jacarezinho. E, coincidentemente, claro que não, eu trouxe os meus alunos, né, da sala de aula, os mesmos alunos que eu, né, atuei como pedagoga, trago eles para a oficina, falo, gente, tá aberta inscrição para teatro, vambora, vocês não queriam fazer? Que eu diariamente falava sobre, né, trazia sempre, né, essa referência para eles, e aí eles ficam encantados e entusiasmados, e a gente começa as inscrições, e é um alvoroço só. E o Conta Cria, eu penso lá na minha experiência que eu tive com eles, lá no Alicerce, né? Eu falo, o que eu vou fazer com esses sujeitos agora aqui no teatro, né? Aí eu pego, reflito sobre aquilo que a gente construiu, que a gente assimilou, e aí eu penso em autoconhecimento, pertencimento e representatividade. Isso através do teatro. Porque o teatro pedagógico é maravilhoso, mas o teatro, como a gente vai falar um pouquinho aqui, ele toca em questões que o pedagógico talvez não alcance da mesma forma, né? Que o pedagógico não alcance por serem áreas diferentes, né? Por serem, né? O teatro é uma linguagem, então cada um aí fazendo o seu papel. E aí eu trago um trabalho de autobiografia e da filosofia dos griots como fios condutores desse trabalho teatral. Por que eu trago isso? Justamente porque foi o que me inquietou, o que eles me trouxeram lá em sala de aula, essa questão toda deles como sujeitos favelados, né, dessas necessidades que eles me traziam, desses relatos que eles colocavam, como vocês viram. Eu pensei, cara, eu preciso fazer um trabalho de autobiografia com eles, acho que é urgente, deles olharem para eles mesmos, deles saberem que eles já têm esse poder de voz, de olhar para eles e falar, eu sou isso, e eu posso ser aquilo, né? De nenhum estigma delimitá-los, né? Mas deles escreverem a própria história deles. E a filosofia dos griots, para quem não conhece, faz parte aí da cultura africana, né? De uma contação de história, né? De uma tradição que vai se passando de geração para geração, né, através da oralidade, que aí o mais velho, né, ali dos povos, né, africanos, ele vai passando de geração para geração os acontecimentos, os seus saberes. Isso, resumindo muito, tá, gente? É a filosofia dos griots, e também eu trago aí como referência para eles nesse trabalho com teatro, que aí se associa à contação de história teatral que a gente tem.
para a gente produzir um esquete. Um esquete é uma cena curta. A gente tem os espetáculos, né, teatrais, que são longos, né, de 1 hora até 3 horas, dependendo. E o esquete, ele é justamente uma cena curta, que pode ser teatral, ou pode ser de cinema, pode ser de televisão também. Então, a minha proposta era a gente ter essa experiência, né, teatral, e ao final a gente justamente construir esse esquete juntos. Pode passar, Lu. E aí, como que se deu esse percurso, né? A metodologia que eu trouxe, metodologia teatral, né? Experiências iniciais inspiradas nos jogos teatrais de Viola Spolin. Alguém aqui conhece, já ouviu falar de jogos teatrais? Nunca? Certo. Então, os jogos teatrais são ferramentas que a gente usa muito no teatro, principalmente para quem está iniciando no teatro, né? Para quem nunca teve contato. Porque é uma coisa que se assimila muito a jogos. Jogo de futebol, jogo de basquete, né? Só que o jogo teatral, ele tem um impacto extremamente pedagógico. Ele consegue te ajudar, assim, muito em sala de aula, né? E aí, nesse sentido, eu trago uma citação da Ingrid Dormier em Condela, que ela fala: o jogo instiga e faz emergir uma energia do coletivo quase esquecida, pouco utilizada e compreendida, muitas vezes depreciada. Teóricos enfatizam a importância do jogo no processo de aprendizagem na infância, desde Rousseau e Deleuze a Piaget e Vygotsky. Mais do que mera atividade lúdica, o jogo constitui-se como o cerne da manifestação da inteligência no ser humano. A escola, até hoje, nega o jogo como poderoso instrumento de ensino-aprendizado. Então, o que seria esse jogo de Viola Spolin, né? Seria dinâmica com três pontos muito bem delimitados. O que, o onde e quem. São fios aí indutores para esses jogos. Não é qualquer jogo, porque justamente ela quer tirar essa ideia, né, de que é um jogo de futebol e que não tem muito as coisas bem delimitadas. Então, a Viola, ela traz esses três, né, parâmetros para ali delimitar também, assim como o jogo de futebol tem as regras, no jogo teatral também tem suas regras. A gente tem esses três esses três parâmetros, né, que permeiam aí toda essa dinâmica do jogo. Pode passar, Lu. Outra questão também, como eu já falei, né, dos griots, de introdução à contação de história, a partir dessa filosofia do griot. Então, a gente discutiu muito sobre, né, eles não conheciam, então eu quis trazer para eles fiz toda essa parte, né, levei para eles toda essa parte teórica da filosofia dos griots. A gente criou cenas a partir de objetos pessoais deles. Isso, assim, eu amo fazer isso no teatro. Essa coisa de laboratório mesmo, como a gente chama. Laboratório bem pessoal. Eu gosto dessa parte. Isso aí, às vezes, toca em questões, assim, que eu procurei ter muito cuidado, né? Eu sempre procuro ter muito cuidado quando eu faço isso, principalmente com crianças e jovens, né? Porque suscita as emoções, suscita a memória, né? Você trabalhar com objeto pessoal. Então, é uma coisa bem delicada que eu tive, né? A gente tem que ter esse cuidado. Fiz um compilado de todos os textos autobiográficos, tendo como temática a vida dos alunos no passado e seus sonhos para o futuro, em um texto dramatúrgico, e fiz o levantamento do esquete. Então, essa parte toda de estruturar, de juntar esse material vindo deles, que eles criaram, eu juntei tudo isso, né, para a gente organizar ali e levantar esse esquete. A gente ensaiou e apresentou o esquete às famílias da turma, e foi, assim, a coisa mais especial do mundo, mais fantástica, assim, gente, tinha fila do lado de fora, uma coisa, assim, muito bacana, os familiares, né? Familiares, vamos lá, né, as mães, vamos pontuar isso aí, só tinham mulheres, isso diz muito, né, sobre
essa participação sobre quem encabeça essas famílias, né? E aí as mães compareceram e foi uma emoção, assim, muito grande. Pode passar, Lu. E aí trago um pouquinho dos jogos teatrais, tá? São as dinâmicas ali dos jogos, então onde, o que, o quem e o que sendo explorado por eles. Uma sala de aula, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho disso, mas cabe destacar isso. A oficina, ela se deu em um espaço de sala de aula, né? A gente empurrava as cadeiras para o lado para a gente ter um espaço ali. Que é algo problemático, já que se eles estavam se propondo, né, a oferecer essas oficinas, né, eles poderiam ter oferecido esse espaço, né, poderiam e deveriam ter oferecido um espaço mais bem estruturado, né, mas a gente fazia o que podia e não podia para acontecer. Pode passar. Aí a parte da experimentação deles dos objetos, estão vendo? Eles ali interagindo com aquele objeto, descobrindo, revisitando aquele objeto, né? Como que o objeto toca esse indivíduo. A gente também trocou os objetos, a gente fez isso também, essa troca. Experimentação mesmo, né? Desses sujeitos. Pode passá-lo. Foi logo depois mesmo? O seguinte? Isso, tá. Perfeito. E aí agora eu trago a escrita autobiográfica como a possibilidade de olhar para si e falar de si, garantindo o direito da escrita e criando formas de pertencimento e representatividade. Então, como eu falei antes para vocês, eu propus essa escrita autobiográfica, né, de forma a levá-los a refletir de que sim, eles têm esse poder de fala, eles já têm. Então, era só colocar no papel, né, e refletir e pensar sobre a vida, pensar sobre a sua história, né, o quanto é importante eles registrarem isso por escrito, né, o quanto é importante a gente desenvolver, e daí a parte pedagógica minha como professora, então isso a gente também trabalhou, né, de certa forma com essas escritas, mas uma maneira também deles refletirem sobre eles, né, e registrarem. E aí a gente evoca o conceito de escrevivência, da Conceição Evaristo, né, e aí sobre isso a Ângela Daniman, né, sobre a escrevivência, ela nos alerta para as seguintes questões. Adotar a escrevivência convoca um começo, pouco a pouco, individualmente, despertar a vontade de registrar o nosso dia a dia, as nossas lembranças, nossas experiências e observações a respeito de nossos interesses. Escrever as nossas vivências. Escrever o que vivemos, falar do nosso cotidiano, dos nossos sentimentos e das nossas memórias. Como o velho hábito do diário, das cartas para a família, contando como está indo nossa vida. Não necessariamente para tornar os escritos públicos, mas para registrar as ideias, os afetos, os sentimentos, como forma de nos expressarmos. Com a vontade de sermos lidos, com a vontade de que nos entendam melhor, de que sejam testemunhas do nosso viver. Quantos de nós guardamos as cartas que recebemos? Então, essa importância aí, né, da gente refletir e dessas crianças e jovens mais ainda, né, de comunidade, olharem para elas, refletirem sobre, né, e sem deixar esse estigma, né, tomar conta aí delas. Pode passar, Lu. E aí não tá muito bom, mas eu consigo ler mais ou menos para vocês algumas dessas escritas. Então, a da direita. Eu nasci em 2008 e agora eu moro com minha família e o meu sonho é ser piloto de drift e de moto. Diário de bordo. Isso. Lúcia, consegue dar um zoom na da Vitória? Na folhinha da Vitória? Deixa eu ver isso aqui. Tá muito embaçado. Deixa eu olhar aqui na apresentação que eu consigo escrever melhor.
Não. Mas a Vitória traz muito nesse relato dela. Ela queria morar sozinha, né? Ela quer morar sozinha, né? E ela diz muito sobre não dar mais trabalho para a mãe dela, né? Ela até fala, ela quer sentir o peso de como é morar sozinha, de como é ter sua independência, que ela quer sempre ter orgulho dela mesma. Piloto de drift é piloto de corrida, né? Piloto de moto, daquelas corridas, sabe? Então a Vitória fala muito disso, da independência dela, dessa vontade dela querer ter essa independência. Lu, pode passar. E aí eu trago a literatura como direito humano, né? Com o quanto é importante a gente trabalhar com, né, os nossos alunos, com os sujeitos, a questão da literatura. E aí eu trago o Antônio Cândido, né, que é um professor de literatura e defensor dos direitos humanos, e ele traz isso muito forte da literatura como direito humano, e diz que a literatura em nossas sociedades tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada dia como um equipamento intelectual e afetivo. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. E era justamente o que eu queria que eles fizessem com essa composição de textos, né, com esses escritos deles autobiográficos. Denunciar, sonhar, né, trazer aí a história deles através da escrita. Pode passar, Lu. E aí, finalmente, a gente tem o sketch, né? A gente teve poucos dias de ensaio, falta de estrutura para a realização da apresentação e das aulas, como vocês puderam ver, né? O que demonstra o quê, gente? Que nós temos uma cultura e o meio teatral desvalorizados no nosso país. Não é novidade nenhuma para gente, né? Há muito é assim, infelizmente, né? E o quanto também a gente precisa pensar de que essa oficina não possa ser mais um cala-boca, né? Tipo, toma aqui um projeto temporário, um projeto de 2 meses, e seja feliz com essas crianças, né? Nessas condições, tá tudo bem, tudo certo. E não está, né? A gente vai fazer sem teatro, mas vai fazer como? A que custo, né? Vocês vão entender também por que eu tô falando disso, do como que a gente vai fazer. Pedagogia do teatro, né? O teatro como ferramenta pedagógica. Como que eu usei isso ao meu favor enquanto pedagoga, né? Na minha prática como pedagoga. Esse potencial do teatro, esse potencial de educar, né? No sentido de fazer o indivíduo se conhecer, de formar essas pessoas, né, de fazer esses sujeitos refletirem sobre as suas vivências, serem outros, porque o teatro possibilita isso, possibilita que o indivíduo sonhe, que ele seja outro, né? Pode passar, Lu. E aí eu trago um trecho do sketch, tá? E eu queria muito que alguém lesse. Quem puder aí, quem tiver acesso, estiver tendo acesso à apresentação. Posso ler? Claro. Aí eu posso ler direto tudo que está escrito ou leio só o que ela fala? Pode ler. Tá. Vitória. Fala toda direcionada para a plateia, quebra de quarta parede. Oi, meu nome é Vitória. Sou nascida e criada em Manguinhos. O meu maior sonho é morar sozinha. Ainda sou casulo, mas posso ser borboleta. Lepidoptera. Conhecem? Não? São as famosas borboletas. Começa a sequência de movimentos no chão, como se estivesse preso em um casulo. 2.
Vitória, quero ter o meu mundo como canto para chamar de meu e voar, voar por aí. Aproveitar a minha vida, mas não dar trabalho para minha família. Quando eu morar sozinha, eu quero me sentir mais segura e confortável. Quero poder sentir o peso de como é estar sozinha. Sentir o que nunca senti na minha vida. Sequência de movimentos pesados e rápidos, música tambor. Vitória, música baixa. Eu quero sempre ter orgulho de mim mesma, estar preparada para qualquer coisa, como um búfalo, mas ser borboleta também. Ora búfalo, ora borboleta. Ser eu, sempre Vitória. Obrigada, viu, Rafa? É. Garota bonita e profunda. Então, gente, o que vocês acharam? Falem aí comigo. Esse é um trecho só do sketch, tá? O sketch ficou com 3 páginas de texto, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que suscitou em vocês? O que despertou? Deixa eu ler. Aí eu me senti bem, bem tocada, assim. Fiquei pensando, por que será que ela quer esse peso de estar sozinho, né? E eu já quis muito isso. Hoje em dia eu conquistei, que é de morar sozinha, não morar mais com a minha família, né? Enfim, com as pessoas que eu morava. E é uma liberdade imensa, né? Então, como colocaram aqui no chat, né? Que a escrita é muito bonita e profunda. E foi exatamente esse sentimento que eu percebi, né? De profundeza mesmo na escrita dela e de algo que ela deseja muito. Então, assim, fiquei bem curiosa, assim. Mais alguém? Reflexão. Colocaram ali no chat. Você tá mutada, Rafa. Fale. Eu gostei desse trecho, porque eu achei muito visual. Provavelmente porque é, né, escrita teatral, a intenção é essa mesmo. Mas, assim, dava para imaginar com muita facilidade a conexão entre os movimentos que ela estava fazendo e o texto que ela estava falando, entendeu? A potência do teatro é essa, né? Você fazer essa conexão. Achei bem profunda também, de uma intensidade. Mais alguém? Então, eu tenho agora uma questão, porque é um texto muito profundo, né? E ela expressa ali o sentimento dela. E aí eu fiquei pensando, você disse que foi uma apresentação para as famílias, né? Então eu fiquei pensando o quanto que isso deve ter tido uma reflexão, né? E um afetamento para aqueles que foram ver, né? Que são os familiares. De sentir pela primeira vez, né, de ouvir pela primeira vez como eles estavam se sentindo de outra forma, não? Porque, assim, quando você é pré-adolescente, né, você não consegue se colocar com a família da forma sabe, que você seja completamente sincera, livre. E aí, aqui, você deu essa possibilidade, né, e ela se colocou nessa possibilidade, fazendo essas comparações que a Rafa evidenciou, que foram incríveis, né? Da borboleta, que se transforma, né? E voa. Então, traz essa questão assim. Eu achei bem interessante. Eu fiquei curiosa para saber como é que foi o afetamento com as famílias. Olha, a mãe dessa aluna, particularmente, gente, ela interagia, assim, o tempo inteiro com a cena. O tempo todo ela comentava. Nossa, olha que legal. Nossa, sério? Mentira! O tempo todo. Eles iam interpretando e a mãe da Vitória, né, que o nome, né, é o nome do ator, de fato, né, que eu trago aí. E aí, a mãe da Vitória, gente, era o tempo todo interagindo, o tempo inteiro. E, assim, as falas dela eram, assim, de aceitação, mas ao mesmo tempo de surpresa. Tipo, caramba, impressionados. E eles também não estão acostumados com teatro, né? Com isso. Eles não estão acostumados, infelizmente, não é uma realidade. Então, assim, eu acho que
foi uma mistura de tudo, sabe? Dessa falta de vivência, e aí e aí vem essa surpresa, sabe? Eu acho que não teve espaço para, por exemplo, julgamento, nenhuma mãe teve nenhuma postura assim de não gostei. Não. Pelo contrário. Todas muito felizes, todas impressionadas da maneira mais positiva possível. E surpresas, eu acho que justamente com isso que você traz. São adolescentes, né? São adolescentes, então, assim, é o que você guarda ali, né? E o que você revela ali naquele momento da atuação, né? Que as mães perceberam que se tratava deles mesmos, né? Que eram falas deles, que era uma produção dos próprios alunos. Então, assim, foi muito nesse sentido, né? E aí, trazendo algumas questões sobre o texto, né? O texto, eu peguei a base do que a Vitória escreveu, né? E também do que eles me traziam ali no sentido de criação de cena, de movimentação. Tanto é que aqui começa a sequência de movimentos no chão. Isso aí era para ter colocado em itálico, tá? É uma indicação de como é a cena. Começa a sequência de movimentos no chão, como se estivesse preso em um casulo. Sequência de movimentos pesados e rápidos. Música de tambor. A Vitória, nas experimentações dela de movimentação, né, ela trazia muito isso de movimentos pesados, de movimentos do chão. Então, e essa coisa dela querer, né, se libertar, dessa libertação dela, dessa independência, me veio muito a questão da borboleta. Então eu pensei, vou inserir borboleta no texto dela de alguma maneira. Ao mesmo tempo, ela trazia uma movimentação muito firme, movimentos muito firmes, pesados, diretos, que isso é tudo linguagem do teatro, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo, mesmo assim. E aí me trazia ao mesmo tempo essa coisa de um búfalo, sabe? Essa coisa de imponente. E aí, e também eu pensei no seguinte, eu trouxe aí uma referência africana, né? De Nyansan. Né? Nyansan, ela é representada por um búfalo, mas ao mesmo tempo por uma borboleta. Então tem esse pano de fundo, mas que ninguém precisava saber ali, né? Não quis colocar uma coisa direta ali, né? Aquela porrada, justamente também porque eu sabia do público, né? A gente sabe que a maioria é evangélico, né? E tudo mais. Isso, exatamente. É um texto ancestral. Eu trago essa filosofia do griot, então eu falei, cara, vamos me aproveitar disso. Mensagens subliminares. Isso aí a gente deixou no ar, né? Pode passar, Lu. E aí a gente tem os meus amores, o piloto de drift, médica pediatra, também tinha essa personagem que a Ana, né, que o nome dela é Ana, sonha em ser médica pediatra. O Lucas, piloto de drift. A Vitória é essa da esquerda aqui, gente. É da esquerda. Aí a gente tem também uma que queria ser marinheira, que é a Daça. A Daça tá entre a Ana e o Lucas. Então, essas fotos aí são registros do nosso bastidor, dos nossos bastidores antes do sketch começar. Pode passar, Lu. E é isso. Muito obrigada, gente. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento? Fiquem à vontade, viu? Júlia, eu queria parabenizar e já fui cortando já. Não, pode falar. Eu ia abrir para isso mesmo. Eu queria parabenizar a sua apresentação. Fiquei assim, ó, com o coração quentinho, porque imagino quão assim incrível deve ser você ver uma proposta que você levou sendo realizada, né? Apesar dos desafios. E aí eu pensei uma pergunta, mas acabou que no meio da apresentação você respondeu, que era em relação à família, os responsáveis, né? No caso, as mães, em maioria.
E aí eu fui tentando pensar outra pergunta. E o que eu achei mais interessante é o como o seu trabalho se relaciona, de certa forma, com o trabalho da Rafa. Né? Quando você fala da dificuldade do espaço, né, para poder realizar não sei se é correto falar os ensaios, mas as aulas, né, e a forma como vocês iriam se preparar. Então, uma pergunta que eu queria fazer é, para além desses desafios, né, arquitetônicos, quais foram os desafios que você enfrentou para convocar essas crianças e esses adolescentes? Assim, você citou vários desses desafios, mas como que foi lá no começo, assim, para você, gente, vamos trabalhar com teatro, com essa ferramenta, né? A gente vê pelas apresentações que parece que eles gostaram bastante, mas como que foi para você como professora fazer essa conquista, usando bastante aspas? É uma conquista, de fato, como você falou, apesar de, durante as aulas, né, no Alicerce, eu falava muito sobre isso. Eles sabiam que eu era atriz, que eu tinha, né, já minha formação no teatro, mas era um estranhamento ainda. Ali já era um estranhamento, uma coisa assim, ai, tia, sabe? Eles me chamavam de tia, né? Ai, tia, como é que era? Ai, estranho. Eu falava os personagens que eu já tinha. Ai, que estranho, sabe? E eu acho que justamente está ligado a isso que eu trouxe também, que é essa questão do acesso, né? Eles não têm acesso a isso. Para eles é uma coisa muito distante. Então, como que seria para eles fazer uma peça de teatro? Que isso? Como assim? Escrever um texto. Eu não trouxe aqui porque, gente, esse trabalho virou meu TCC, tá? Então, é uma coisa muito maior. Eu tive que enxugar para caber aqui. É um relato, e já fui aprovada. Uhul! Tem muita coisa, são muitas camadas, né? Então, assim, não consegui trazer tudo, infelizmente. Mas é isso, assim, eles não faz parte da cultura deles, infelizmente, né? A gente tem que levar até eles, ainda tem esse movimento. Então, é uma coisa distante ainda, que eles não se acham capazes. Então, foi todo um questionamento assim. Quando eu falei, vocês vão escrever o texto, eles, como assim? Como assim? Eu não sei nem escrever. Eu não sei de nada. Isso está no meu TCC, né? Tem falas deles muito marcantes, que me marcaram muito. Então, eu não sei de nada, tia. Não sei de nada. Como é que eu vou escrever um texto? Eu não sei escrever. Tia, como é que eu vou interpretar? Ao mesmo tempo que eles queriam, que eles tinham essa vontade, essa curiosidade, a questão da autoestima é muito forte. Muito forte. Então, é um trabalho que, né, de formiguinha que o educador tem, né, que fazer com eles, porque é isso, assim, eles não se acham capazes, eles acham que a qualquer momento eles vão sair da escola, que eles podem sair da escola para ter que cuidar da família, dos parentes, ou vão para o tráfico. Então, assim, essas coisas eu trago muito no meu texto do TCC. E é isso, assim, foi bem difícil nesse sentido, mas eu acho que a curiosidade e a vontade foram maiores, sabe? Mas foi uma conquista mesmo. Eu acho que é uma conquista, sabe? Você educar e você ser educado é uma conquista em comunidade. É uma conquista tanto para os alunos, para os sujeitos, como para a gente como professor. É uma conquista, mas é um trabalho árduo de dia a dia e que, assim, é um processo que ele nunca morre, sabe? Porque educar nunca é uma coisa que, né, finaliza. Então, é isso. Yasmin, você quer falar? Sim, primeiro dizer que parabéns pelo trabalho, incrível demais, né? E você trazendo também, né, a sua dupla formação em jogo, gente, eu acho isso muito rico, eu acho isso incrível. Quando vocês fazem isso, eu adoro, que fica algo muito único. E falar sobre o papel do teatro, né? Porque o teatro no Brasil, como se evidenciou, é muito desvalorizado. Ele é um espaço muito elitista ainda, tanto por falta de investimento, né? Na ascensão das classes populares nesses espaços do teatro, porque, por exemplo,
Eu tinha uma amiga que o sonho dela era ser atriz, ela fez vários cursos pela prefeitura, né, de artes e teatro, mas ela não, depois de um tempo, ela não conseguir seguir com isso porque ela não tinha dinheiro de passagem, não tinha dinheiro de alimentação. Então, quando a gente fala desse espaço, a gente fala de muitas camadas, né, estruturais, e isso acaba também levando para um lugar do racismo também. Eu acredito que, como uma mulher branca que cresceu nesses espaços, né, eu sou uma pessoa que cresceu na periferia, em Caxias, que é assim mais isolada ainda, né, do centro onde tudo acontece, eu sempre vi com clareza que há um projeto assim, social para excluir as pessoas periféricas e pretas desses espaços. E eu, como mulher branca na universidade, como educadora, eu tenho que lutar contra isso diariamente, porque eu estou defendendo aqui como educadora uma educação, assim como esse negócio que você fez, por exemplo, talvez você não perceba tão claramente, mas é um projeto que visa o antirracismo, é um projeto que visa acabar com essa estrutura. Então, quando você se coloca, mesmo com uma mulher branca, não como salvadora aqui, mas como uma pessoa que vai fazer uma ponte, né, entre o que essas pessoas produzem, entre o que essas pessoas têm de cultura e que a outra parte, né, precisa ver. Por exemplo, a academia. A academia precisa enxergar que essas pessoas elas existem, que essas pessoas possuem cultura e elas têm conhecimentos para passarem para outras pessoas. Isso é muito importante. Então, quando você traz esse trabalho e ainda mais você falando que virou o seu TCC, você está evidenciando isso. Eu achei o máximo, sério, eu só queria deixar essa palavrinha. Perguntas, já fiz todas. Não tem mais perguntas. Obrigada, Yasmin, obrigada. E eu acho que é isso, sabe? Eles têm cultura, essa é a cultura deles. Isso é o que eles têm de bagagem, né? Isso é o que eles precisam evidenciar, eles mesmos, por eles mesmos. E foi o que eu tentei ao máximo fazer, sabe? Pode falar, Rafa. Primeiro, te parabenizar seu trabalho como professora, como diretora, como atriz. Parabéns. E eu achei, quando eu vi como é que estava a organização das atividades, eu achei muito legal. Eu falei, nossa, a gente está trazendo artes, porque assim, a intervenção cultural pode ser milhares de coisas, né? E a gente trouxe duas perspectivas de casar arte e pedagogia, porque a arquitetura tecnicamente também é arte, né? Mas assim, a subjetiva, a gente trouxe, você trouxe isso de forma muito clara também, como a gente consegue afetar as pessoas na subjetividade. E às vezes é até no inconsciente, sabe? Mesmo, tipo, você que estava lidando com pessoas que não têm nenhum acesso a esse tipo de atividade, nem assistindo, nem muito menos fazendo. Tipo, fazendo, então, né? E isso é muito, muito, muito importante. E assim, como esse evento é um evento de estudantes, eu acredito que tem uma galera aqui da pedagogia, eu queria salientar que, tipo, não é porque a gente tem outras formações que a gente tem que a gente está falando de um lugar diferente, não. Eu acredito que tanto você quanto a minha percepção está muito mais ligado ao pedagógico do que a parte técnica, sabe? Obviamente, aí, de novo, o que eu trouxe na minha apresentação, que você ilustrou lindamente, é que, assim, qual a responsabilidade do técnico ali? Você fica, sei lá, quantos anos na faculdade, a gente faz isso. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando, porque o que acontece na sala de aula não acontece Não, o que acontece na faculdade não acontece na sala de aula. Mano, você tá ali para aprender o técnico. Aí você chega na comunidade, seja ela qual for, seja ela São Paulo, China, enfim, aonde você tá, e tipo, ver o que você aprendeu, sei lá, 4, 5, 10 anos dentro da faculdade, como que aquilo que você sabe, que você teve acesso, vai se traduzir na sua prática.
Entendeu? Existe muito, muito. Isso me incomoda um pouco. Tipo, porque eu venho pra faculdade, pra quê? Porque isso não vai me servir pra nada. Me incomoda. Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, eu queria só te parabenizar e fazer esses comentários sobre como é importante a gente se entender primeiro como professora e para frente, na verdade, primeiro como ser humano e vendo o outro como ser humano, né? Que eu acho que isso é a primeira coisa. Você entendeu o coleguinha como ser humano que produz cultura, que produz subjetividade, que tem uma história para te contar, que tem as necessidades dele. Tudo isso é primeiro. E não importa se você é professor, advogado, engenheiro, não importa, gente. Somos todos seres humanos. O que a gente pode fazer no coletivo? Entendeu? Sim. E é isso. Eu não sei se tem mais alguém para falar alguma coisa. Gente, falem, eu queria falar depois por último. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada de verdade. E eu acho que é isso que você falou. A gente está na faculdade para quê? Para que, né? Isso também é uma reflexão necessária, né? Isso também, o que eu estou fazendo aqui, tem que ser aprofundado, né? Eu, como atriz, como diretora, como que isso afeta a minha prática pedagógica, como pedagoga? Como isso vai reverberar na minha construção como professora, né? Então a gente precisa se questionar, acho que o principal é a gente refletir, parar na academia, né? Parar e refletir. Realmente, o que eu estou fazendo aqui? Será que é para nada isso, de fato, né? E começar pelo social, começar pensando na gente como cidadão mesmo e olhando para o outro como cidadão. Sabe, a gente não está na academia à toa. A gente está a serviço da população. Em teoria, a academia serve para isso. Então, se eu estou aqui, eu estou a serviço para o quê? Para quem? Para o quê? O que eu posso fazer com o que eu estou aprendendo aqui, né? Acho que é por aí mesmo, como você falou. Mais alguém? Gente, se não gostou também, pode falar alguma coisa. Por favor, falem, que isso também tô já começando a tentar mestrado, então assim, por favor, falem. Se tiver alguém para falar alguma coisa. E uma coisa importante. Eu acompanho o Jacarezinho, né, nas redes, enfim. Só não tenho contato de ninguém, assim, atual que tá lá, porque o que acontece? O Alicerce, o Instituto, ele era num polo que tem lá, que é um local, né, do governo, que eles oferecem justamente para ter essas atividades e tudo mais. E aí, atualmente, eles estão com. Esse era o Conta Cria, né? Foi a oficina temporária, mas eles estão com. Acho que é o Cria. Cria RJ, se não me engano. Cria RJ, e aí está com uma parte teatral lá, de teatro, com outras pessoas fazendo. Então, outras pessoas conseguiram continuar, e eu acho que é permanente, que é o Jaque em Cena. Tem Instagram, né? Tem aí as redes. Então, assim, joguem lá, Jaque em Cena, que vocês veem, que vocês acompanham. Eu fico apaixonada, fico assim, ai meu Deus, eu queria tanto voltar, mas tanta coisa para fazer, meu Deus. Mas eu vou ter que voltar, né? Porque minha pesquisa é lá, enfim, é sobre esse território e tudo mais. Em algum momento eu vou voltar. Então, assim, continuou, né? Eles conseguiram continuar e eu espero que, cara, seja permanente, eu espero que seja em condições melhores, para atender realmente a essa população que precisa ter o acesso, para registrar essa cultura, né? Para eles perceberem o que eles têm, que eles são, né? Eu acho que isso é o que mais importa, assim, o mais necessário. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Falem no chat também, gente, não fiquem com vergonha. Bom, já são 10h50, né? Queria agradecer por todas as apresentações, foram muito incríveis. E, Lu, você vai querer falar alguma coisa para você encerrar, né? Dar algum aviso? Eu só queria reforçar a questão da lista de presença, que é muito importante.
não para as autoras dos trabalhos, mas mais para o público que está aqui, né, para os participantes. Então, se você quer receber o certificado, é de suma importância que você assine a lista, tá? A lista vai ficar aberta até meio-dia e depois a gente fecha. Então, não esqueçam. Só isso. Tá bom? A gente, então, vamos encerrar. Gente, muito obrigada pela participação de todos. À tarde, a gente tem mais apresentações pela tarde, quem quiser participar, tá bom? E muito obrigada mesmo, meninas. Um grande beijo, abraço para todos. Gente, obrigada, viu? Um beijo para vocês. Obrigada.